Oi, advogada, tudo bem? A gente está conversando sobre os 10 hábitos de advogadas altamente eficazes. Eu já te falei 5 na primeira parte do vídeo e agora eu vou te falar mais 5. Se você não assistiu a primeira parte, assista esse aqui e depois volta naquele lá. Eu gravei em 2 partes para não ficar tão comprido. Então, lá eu te dei 5 hábitos. Agora eu vou te falar mais outros 5 hábitos e o próximo é sobre ser obcecada. Mas, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Não é sobre ser obcecada, compulsiva, perfeccionista por algo. Não é só entrar numa neura de que você só precisa fazer aquilo. Mas compulsiva, eu acho que esse termo ele é até meio pesado para isso, mas eu não encontrei outro. Mas compulsiva no sentido de que você colocar uma meta e você perseguir essa meta, fazer o que for necessário para alcançar aquilo que você precisa alcançar, tudo dentro da ética, né? A gente não quer fazer nada fora da ética. Mas é você entender que você tem um objetivo, traçar um plano para alcançar aquele objetivo e não desistir até chegar lá. Então, ser obcecada é sobre isso, não é sobre você largar a sua vida, não é sobre você largar a sua família, não é sobre você entrar no mundo da lua e não querer saber de mais nada, não é sobre isso. É simplesmente sobre você ter uma meta e pensar, eu vou alcançar isso, custe o que custar, dentro da nossa ética, dentro da nossa saúde também, porque isso é muito importante. Lembra que eu te falei que tem momentos de acelerar, mas também tem momentos de descansar. Você não precisa dar o seu 100 e 110% a todo momento. Você pode dar o teu 100, 110 em algum momento ali e logo em seguida parar, descansar. Existem técnicas que falam que nós precisamos trabalhar durante 50 minutos e descansar. Trabalhar 50 minutos e descansar. Trabalhar 50 minutos e descansar. Só que descansar não é pegar no celular. Descansar não é ficar entupindo a cabeça com um monte de outra informação. Descansar é sair, levantar, dar uma volta, não superestimular a cabeça, porque senão você vai voltar mais cansado do que você saiu. Então, olhar para a natureza, dar uma voltinha, pegar um arzinho, né, tomar uma água, dar realmente uma relaxada ou simplesmente sentar, fechar os olhos, dar uma meditadinha ali, né? Deixar os pensamentos ir e vir, deixar esse fluxo mental acontecer, para aí, então, você voltar e retomar a atividade que você estava fazendo. Então, gente, não é sobre ser uma trabalhadora compulsiva, tá? Não é sobre ser perfeccionista a todo momento. É sobre você dar o seu melhor, o seu máximo potencial, a hora que você quiser, né, porque você determina, e logo em seguida descansar para as coisas fluírem e você não chegar à exaustão, certo? Então, entenda, não distorça esse ser obcecado, tá? Entenda o que é ser obcecada, é você traçar, é você entender que você quer chegar em algum lugar e você não parar até você chegar lá. A próxima habilidade é sobre adaptabilidade. É você ser uma pessoa adaptável. É sobre você ser uma pessoa flexível. É ser aquela pessoa que consegue entender todos os tipos de pessoas. Você, às vezes, não precisa concordar com tudo com o que você vê, mas você precisa, de certa forma, ter uma empatia com aquilo que está acontecendo, com o ambiente no qual você está. É meio que ser camaleão mesmo, né? Camaleoa. A gente estar em lugares é a gente conseguir se adaptar e ser flexível com aquilo que está acontecendo à nossa volta. A flexibilidade e a adaptabilidade são características primordiais no mundo, nesse momento de mundo que a gente está vivendo, principalmente porque a gente tem uma pluralidade de coisas acontecendo, né? Então, diante dessa pluralidade, dessa diversidade, eu acho que a palavra certa é essa, né? Diante dessa diversidade que a nossa sociedade vem vivenciando hoje, experienciando hoje,
que não é de hoje, que é da história já, né? Mas que hoje a gente consegue ver isso, né? Expressar isso com mais intensidade na nossa sociedade, ser uma pessoa flexível é uma das habilidades que mais vão ser procuradas nos profissionais do futuro. E eu sei que nós, como mulheres advogadas, nós temos isso, a gente busca a inclusão, a gente busca a diversidade, só que muitas vezes, mesmo buscando, mesmo expressando isso, a gente ainda não consegue viver isso. Esses dias eu presenciei uma situação onde aconteceu uma situação lá e uma moça falou assim, mas eu não podia fazer nada. Então, assim, ela defendia aquela situação, eu entendo, nossa, não sei o quê, mas na hora ali ela, né, falou, eu não podia fazer nada, não estava nas minhas mãos resolver aquilo. E ela podia ter intervido e falar alguma coisa mesmo que não fosse para resolver, né? Mas para apoiar a outra pessoa que estava passando por aquela situação. Então, da gente rever também a forma como a gente tem se posicionado, que para não ficar só da boca para fora, para a gente realmente fazer, né? Para as coisas, para as mudanças começarem a acontecer. Ainda dentro da adaptabilidade, só para terminar e deixar claro que as pessoas não crescem porque elas têm medo do novo. Elas têm medo de deixar ir algo que elas precisam ir. Elas acabam ficando apegadas a alguma coisa e, por medo de perder algo, às vezes você perde o crescimento também. E a gente pode ter uma aula só para falar sobre isso, certo? A próxima é sobre ter alguém que incentive e mostre caminhos. Num outro vídeo já falei para vocês a respeito do network, de você ter uma rede de apoio. E uma rede de apoio não é só a rede familiar que eu digo, é uma rede profissional, é uma rede de pessoas que se conectam entre si e que conseguem estabelecer conexões super ricas e importantes para o desenvolvimento de carreira. Então, estar em um ambiente no qual você é incentivada é muito melhor do que estar num ambiente no qual você não é. Então, se de repente dentro da sua casa você não tem esse incentivo, pode ser que fora, em comunidades, em grupos, em comissões, ou o que quer que seja, no qual discutam esse tema que você está buscando discutir na sua vida, estar nessas comunidades é muito mais proveitoso do que ficar simplesmente reclamando que em casa ninguém te apoia a respeito daquilo que você quer fazer. Então, buscar essa rede de apoio é muito importante para o desenvolvimento de carreira. A maior parte das pessoas que se desenvolvem dentro das suas carreiras é porque estão em ambientes que influenciam o seu crescimento. Então, as pessoas que estão nesse ambiente, elas fazem troca de experiência, elas conversam entre si, elas incentivam umas às outras, elas falam, se eu já consegui, você consegue também, se você já conseguiu, me ensina como é que faz, e assim elas vão tendo uma troca de experiências, não fica aquela coisa de cada um querer guardar para si aquilo que aprendeu, seu conhecimento, e não difundir isso. Na verdade, é o contrário disso. A gente participar ativamente de comunidades que tragam esse tipo de riqueza para dentro da nossa carreira. O próximo é sobre começar o dia de forma tranquila. Essa aqui eu sei que pega para muitas mulheres, porque às vezes o período da manhã é o período mais conturbado. Só que é o período da manhã que às vezes determina como vai ser todo o nosso dia. Então, uma coisa que aconteceu pela manhã pode ser que determine o nosso humor, pode ser que determine a forma como a gente vai se guiar durante o nosso dia. Começar o dia de forma tranquila, o que significa? Acordou, primeiro, né? Dormir cedo para conseguir acordar cedo. Eu sei que vocês vão falar que às vezes tem filhos, que não dá, que é impossível, tal. Mas então, assim, se não consegue dormir cedo, pelo menos tentar dormir o suficiente. E se não consegue dormir cedo por causa dos filhos, ensina os filhos a dormir mais cedo. Sei que não é tão fácil assim, tá, gente? Mas só para quebrar o gelo, mas para a gente também entender que existem possibilidades, né? Às vezes a gente consegue
A forma como o nosso ambiente ele funciona é a forma no qual a gente construiu ele. Então, tentar desconstruir e construir de novo pode ser uma saída aí para muita gente. Não sei se sim, não sei se não, não vou opinar sobre isso, até porque eu não tenho filhos, né? Mas, enfim, começar o dia de forma tranquila é acordar um pouco mais cedo, dar não pegar o celular logo de cara. Tem gente que gosta de escrever de manhã, tem gente que gosta de ler pela manhã, mas é simplesmente não sair atropelada, sabe? Não sair só se catando no meio das roupas ali, que não sabe nem se está limpa, se está suja, é o que vai, é o que tem. Não toma café, já sai para a rua, ou pega o carro, ou perde o ônibus, ou chega atrasada, sabe? Não sair se catando pela manhã, mas sim, se você tem um problema de escolher roupa pela manhã, escolha sua roupa num dia antes, deixe tudo preparado um dia antes, para no outro dia você acordar e ter um tempinho maior ali para você se dedicar a esse autocuidado, de você conseguir pensar sobre o seu dia, planejar sobre o seu dia e não já pegar e se enfiar no celular, porque às vezes a gente até acorda com um pouquinho de antecedência, mas a hora que a gente vê, a gente já está atrasado porque ficou na porcaria do celular, certo? Então, tentar criar uma rotina matinal mais tranquila para isso reger o seu dia, para você intencionalizar o seu dia e fazer com que você não tenha essa manhã toda atropelada e conturbada. E por último, mas não menos importante, é sobre a agenda. É sobre a gente ter rotinas, sobre a gente ter prioridades, sobre a gente ter objetivos. Muita gente chega para mim e fala assim, eu não tenho tempo. Aí eu falo, mas não tem tempo por quê? Ah, porque minha agenda está lotada. Eu falo, mas se você tirar alguma coisa da tua agenda, você vai ter tempo. Ah, não, mas não dá, não dá. Não dá porque não dá, não dá porque você não quer, não dá porque você não vê outra saída, não dá porque em algum momento vai ter que dar. E às vezes, a hora do dar vai ser a hora que você vai ter que parar tudo para olhar para aquela coisa que você não quis olhar até o momento. Então, se você tem todo dia a mesma rotina e você entende que você não precisa de uma agenda, eu vou te dizer, tenha uma agenda ou pelo menos um caderninho para você anotar tudo o que você precisa. O nosso cérebro, ele é uma máquina de processar dados, ele não é uma máquina só de guardar informações. Muitas vezes, antes da gente dormir, a gente fica ali matutando uma coisa que a gente não pode esquecer no outro dia, e a gente dorme, o nosso cérebro limpa, e de manhã você não lembra aquilo que você tentou guardar antes de dormir, porque o nosso cérebro não é uma máquina só de guardar informações, ele é uma máquina de processar conhecimento, processar informações. Então, anote tudo o que você precisa. Por exemplo, estamos em dezembro, final de ano, e muita gente tem muita coisa para fazer, eventos, enfim, né? Acontece muita coisa no final de ano. E deixar as coisas acontecerem tudo em cima da hora é mais um motivo para você chegar atrasado, atropelada, não dar conta, não comprou o presente, não foi antes, não viu a roupa, não viu isso, a hora que viu já passou, já estava lá. Então, olhar para tudo isso e entender que sim, você precisa anotar e que você precisa de uma agenda mesmo que sua rotina seja a mesma todos os dias. Até porque, se você está trabalhando muito, se você quiser criar esses blocos de trabalho, você precisa colocar na sua agenda. Se você não está tendo tempo para os seus filhos, isso que eu vou te falar pode parecer chocante, mas coloque os seus filhos na sua agenda. Assim você vai ter tempo para eles. Coloque aniversários na agenda, coloque tudo o que você precisa fazer na agenda. Coloque na sua agenda o tempo para organizar a sua agenda, o tempo para organizar a sua semana. Normalmente, domingo à noite é um bom dia para você organizar. Coloque na sua agenda que domingo à noite você vai tirar para organizar a sua semana e planejar a sua semana. Todo dia pela manhã, tenha uns 5, 10 minutos no qual você vai parar, olhar tudo aquilo que você precisa fazer, o seu cérebro, ele vai
fazer todas as ligações ali que ele precisa e ele vai fazer um planejamento para você. Outro dia a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas tenha uma agenda, tenha um planejamento, coloque as coisas no papel, não deixe as coisas na nossa cabeça, porque a gente fica com sobrecarga mental. No mundo de hoje, a gente está recebendo muita informação, e isso acaba nos dando sobrecarga, e a gente começa a ficar muito mais cansado. Então, não é nem um cansaço físico, às vezes é uma exaustão mental, que você precisa ir de uns 3 dias, não sei, estou chutando, mas uns 3 dias para você conseguir se recuperar, tá bom? Então, gente, hoje eu quis trazer para vocês os 5 hábitos finais. Dei 5 primeiros no primeiro vídeo, agora dei mais 5 que foram ser obcecada, adaptabilidade, ter alguém que incentive, que é sobre o ambiente, começar o dia de forma tranquila e agenda, certo? Ao todo são 10. Fora essas 5, eu falei sobre a alta performance, falei sobre o flow, falei sobre pensar diferente da maioria, falei sobre produtividade e falei também sobre desenvolvimento de competências. Essas foram as 10 habilidades estudadas por pessoas que realmente têm resultados. Então, se você parar lá e pensar numa pessoa que tem resultados, você vai ver que ela entende o que ela quer, ela tem clareza, ela se motiva, ela não fica esperando os outros motivar ela tem uma causa, ela tem uma motivação que ela ativa todos os dias. Com isso, ela consegue entrar em flow e fazer as coisas da melhor forma possível. Ela pensa diferente da maioria, não no sentido de ficar reinventando a roda, mas no sentido de melhorar aquilo que já existe e usar a sua autenticidade. Ela também é uma pessoa produtiva, no sentido de que ela faz as tarefas que estão ligadas com aquilo que ela pretende alcançar lá na frente. Então, a agenda dela não é abarrotada de coisas que não têm sentido nenhum. Todas as coisas que ela faz têm sentido com o caminho que ela está buscando lá na frente. E essa pessoa, ela ainda desenvolve competências. Ela olha para aquilo que ela não tem ainda e ela vai atrás de desenvolver todas essas competências que ainda faltam para ela. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas existem graus de competências. Tem aquilo que eu sei, tem aquilo que eu sei que eu não sei, e tem aquilo que eu não sei que eu preciso aprender, né? Que existe, mas eu não sei que eu preciso aprender ainda. E normalmente é nessa terceira aqui que estão os nossos grandes problemas, certo? A próxima é sobre ser obcecada, não é sobre ser compulsiva, perfeccionista, louca do negócio, mas é sobre a gente ter uma meta e a gente fazer o que for preciso para alcançar aquela meta. Tudo que está dentro daquilo que faz sentido para nós, certo? Não é fazer nada antiético e muito menos algo que vai contra aquilo que a gente entende como verdadeiro e como correto, certo? Então, ser obcecada. A próxima é sobre ser uma pessoa adaptável, sobre ser uma pessoa flexível, sobre conseguir transitar em vários lugares e sobre não ser só um discurso, mas ser uma coisa que a gente pratica também. E essa pessoa que é altamente eficaz, ela ainda está em espaços que incentivem o seu crescimento. Por mais que dentro da casa dela ninguém incentive ela, ela foi atrás e encontrou lugares nos quais ela é incentivada, que tem gente que pensa como ela, que tem gente que fala, vai em frente, que é isso mesmo, que é esse o caminho, e se não for isso, a gente ajusta, mas não pare, não desista. E essa pessoa ainda, que é altamente eficaz, ela começa o dia de forma tranquila. Ela acorda um pouquinho mais cedo, ela não pega o celular, ela olha para aquilo que ela tem que fazer durante o dia, ela deixa o cérebro trabalhar a favor dela, para ele planejar tudo o que ele precisa fazer. E, por último, essa pessoa tem uma agenda. Por quê? Porque o cérebro, ele processa as informações que estão escritas na agenda. Às vezes, a gente não precisa deixar tudo guardado na cabeça, porque causa exaustão mental. Então, uma pessoa que consegue trazer esses 10 hábitos para dentro da sua vida é uma pessoa que consegue ser mais eficaz. Dani, você faz todas elas? Eu tento. E eu vou te dizer que depois que eu tive uma exaustão mental, a parte principalmente de produtividade,
que é a respeito do esforço inteligente, ou seja, de fazer aquilo que faz sentido para mim e não fazer mais coisas que não fazem sentido, para mim, ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito, agenda, anotar as coisas, porque às vezes eu lembro onde eu anotei, mas eu não lembro a informação correta, mas eu lembro onde eu anotei. E tem como a gente melhorar isso também, que é uma outra técnica que eu faço. Os princípios da alta performance, aplico, porque tenho clareza do que eu quero, sei onde eu quero chegar, eu me motivo, eu não fico esperando os outros, não espero as coisas acontecerem, eu vou atrás e faço. Criação de competências. Quando eu olho para alguma coisa que não está dando certo na minha vida, eu vou buscar entender por que não está dando certo, o que eu preciso aprender ainda para eu começar a colocar aquela coisa em prática. Se é uma coisa que eu não consigo aprender, quem pode me ajudar com aquilo? Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Ser obcecada nem se fala, né? Porque eu tenho a intenção de trazer a minha informação, trazer o meu conhecimento para mais pessoas, e é algo que eu coloquei como meta para mim e é algo que eu quero levar para frente. Então, sim, eu tenho isso também. Entrar no flow, quando eu estou aqui falando com vocês, eu não vejo nem o tempo passar. Então, se eu pudesse ficar aqui falando horas e horas, eu ficaria, porque tem conteúdo, tem assunto, só não sei se vocês têm paciência para tudo isso. Pensar diferente da maioria, um dia vocês conversam com meu marido sobre isso, porque ele falou que eu sou a pessoa mais fora da normalidade que ele conhece, por conta das coisas que eu busco na minha vida, né? Porque, de fato, eu não quero ser diferente para me destacar, para me sobressair às outras pessoas. Eu só não quero ser igual às outras e quero fazer diferente porque eu gosto de fazer do meu jeito. Entendo o que eu gosto, entendo do que eu quero e não estou mais disposta a fazer o que os outros esperam de mim, certo? Começar o dia tranquila é uma coisa que eu faço, né? Eu faço meu café de manhã, eu não como pão, então às vezes eu como tapioca, crepioca, então eu faço meu café, então eu tenho todo aquele tempo ali para pensar na vida e entender, né, o que eu tenho que fazer no meu dia, tal, para me planejar, e estar em grupos que incentivem a gente. Por sinal, hoje eu estou criando o grupo de advogadas, que é um grupo no WhatsApp. Lá eu vou colocar um monte de informação para vocês a respeito de tudo que a gente conversa aqui também, né? Vou colocar ali, de repente, até alguns resumos do que a gente conversa por aqui. Procura nas minhas redes que você vai achar o link para participar desse projeto que eu estou iniciando agora, porque se você não tem um grupo de influência, não sabe onde procurar, às vezes a OAB do lugar onde você está não aceita mais inscrição para você participar lá das comissões, vem para o nosso grupo que você vai ser muito bem-vinda, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje o vídeo é esse. E qualquer coisa, deixa escrito aqui embaixo para mim que eu entro em contato e respondo vocês, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo.